Shalom, gente, graça e paz. Bom, eu quero falar algo aqui, né, sobre o que está acontecendo, né, em Israel, sobre a guerra, né, que está acontecendo em Israel. Bom, desde o primeiro instante, né, do primeiro dia que Hamas atacou Israel, eu estava sentada, aí passou, né, na TV. E eu me surpreendi, né? Quando passou, eu fiquei surpresa com esse ataque de Hamas, né, a Israel. Fiquei surpresa com isso. E imediato a gente pensa, né? Eu pensei, não sei vocês, veio na minha mente, por que o Eterno permitiu isso, né? E de imediato depois veio a guerra de Gog e Magog na minha mente. Aí eu disse, nossa, eu vou deixar realmente ver, né, passar alguns dias, ver o que realmente vai acontecer, né, para ver se isso tem fundamento ou não. Mas também depois veio na minha mente assim que todas as vezes que Israel foi atacado, todas as vezes que Israel entrou em guerra, né, é porque eles não estavam obedecendo ao Eterno como deveria, né? Eu tiro isso por mim, tá? Muitas vezes que eu vivi coisas que eu fiquei sem entender, foi porque eu não estava obedecendo realmente ao Eterno como deveria obedecer, tá, gente? E outra coisa eu quero falar aqui, Hamas atacou Israel primeiro. E muitas pessoas falaram porque Israel contra-atacou. Nossa, claro que Israel ia contra-atacar, minha gente. Toda ação requer uma reação. E quem atacou primeiro foi eles. Israel só se defendeu. E Israel tem todo o direito de se defender e deve se defender. Até porque Israel, né, é um país que ele é equipado exatamente para isso, entendeu? Para quando houver um ataque, entendeu? Uma guerra, eles contra-atacar. Se Israel não contra-atacasse, Israel não seria o povo do Eterno, Israel não seria Israel, minha gente. Parem com isso, tá? De dizer, ah, não, porque Hamas atacou, Israel atacou de volta. Não, gente. Israel tinha e tem o direito de se defender. Que é isso, minha gente? Entendeu? Vamos abrir a mente, tá? Vamos abrir a mente, certo? Eu quero falar um pouquinho aqui da guerra de Gog e Magog. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que o que está acontecendo em Israel é a guerra de Gog e Magog, tá? Eu quero deixar claro isso aqui porque muitas pessoas distorcem as nossas falas. Mas assim, gente, que tem muita... Não sei se é coincidência, né? Eu ia falar coincidência, mas eu não sei se é coincidência. Mas vamos ver o que a palavra fala sobre a guerra de Gog e Magog, né? Que para mim tem muito a ver com o que está acontecendo em Israel, tá? Não estou dizendo que seja a guerra de Gog e Magog, mas vamos, se a gente for aqui, ó, para Ezequiel aqui, Ezequiel capítulo 38, você pode ler o capítulo 38 e o capítulo 39 todo. Eu dei uma resumida e eu vou ler aqui a partir do versículo 14, tá? O capítulo 38, a partir do versículo 14. Então diz assim, portanto profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog, assim diz o Yahovê, não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança, virás, pois, do seu lugar, das bandas do norte,
tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalos, grande ajuntamento e exército numeroso, tá? Gente, aqui naquela época, né, a visão de Ezequiel, ele falou cavalo, mas a gente sabe que carros, cavaleiros, isso tudo tem a ver, certo? E você observou que ele está falando que vem da banda do norte. Vamos lá. E aí diz assim: e subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Vocês observem o que a palavra está falando, tá? Para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Yahuvé: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo mistério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Yahuvé, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque dize no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia... Cadê aqui, gente? Que naquele dia verá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se deixarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Yahuvé, tá? Diz o Yud-Re, Vav-Re. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Yud-Re Vav-Re. Gente, vocês perceberam aqui que fala que quando o povo de Israel tivesse em segurança, né, tivessem desapercebido, né, e a gente sabe que tem uma parte na guerra de Gog e Magog que fala isso, que depois da festa ia acontecer esse ataque, né? Então, foi assim que aconteceu, né? A primeira coincidência sobre a guerra de Gog, né? Realmente é essa, né? Israel estava saindo das festas, né, israelenses, várias festas que Israel faz, e inclusive essa festa que estava na faixa de Gaza, né, que é uma festa separadamente, não tem nada a ver com as festas de Israel, mas estava um pessoal na festa de Gaza, né, na faixa de Gaza, próximo à faixa de Gaza, uma festa que tinha vários americanos, brasileiros, gente de toda a face da terra lá, quando aconteceu esse ataque, né? Aqui no capítulo 39, diz assim: tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: assim diz o Yud-Re Vav-Re, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e de Tubai,
e te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte. Te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina. Porque, gente, veja só, aqui a gente está vendo que é algo que foi profetizado pelo profeta Ezequiel, tá? Ele falando isso, né? O Eterno falou que ia vir realmente esse povo contra Israel. Em momento nenhum aqui o Eterno disse que não ia permitir, né? O Eterno disse que ia permitir isso acontecer, mas que ele, né, ia realmente voltar contra esse povo, né? E engrandecer o nome dele, entendeu, gente? Então, assim, só acontece uma coisa realmente, principalmente em Israel, quando o Eterno permite, né? Se aconteceu isso, né? E se isso realmente for a guerra de Gog, a gente está vendo que foi permissão do Eterno, né? Ezequiel profetizou isso, tá? Mas o Eterno deixa claro o que vai fazer com esses povos e com quem estiver com ele, né? Porque o que me chamou a atenção sobre isso foi que o Hamas ele teve o apoio do Irã, né? Do Irã. E quem conhece a palavra, né, sabe que realmente o Irã tem a ver com isso aí que a Bíblia está falando, né? E principalmente quando fala que veio da banda do norte, entendeu, gente? Isso é tudo muito sobrenatural, tá? Coisas. E se a gente for observar, a maioria das profecias que estão no livro de Ezequiel estão se cumprindo agora, né? Nos nossos tempos. Mas vamos lá. Lembrando que eu não estou dizendo que o que está acontecendo em Israel agora é a guerra de Gog e Magog, tá, gente? Eu estou só mostrando aqui não sei se é coincidência, mas que tudo se encaixa, né? Como se fosse. Então diz assim: as aves de toda a asa e aos animais do campo te darei por pasto, sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Yud-Heh-Vav-Heh, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Yud-Heh-Vav-Heh, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Yud-Heh-Vav-Heh, o santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Yud-Heh-Vav-Heh, diz o Yahovê, tá? Este é o dia de que tenho falado. Gente, isso é muito, nossa, é tremendo, né? Porque a gente vê as coisas realmente se cumprindo, a palavra do Eterno se cumpre, não tem como, né? E aí ele diz: os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos, e não trarão lenha do campo. Gente, perdi aqui. Lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Estão vendo, gente? Com as armas acenderão fogo. E roubarão aos que os roubaram, né? O que foi que Hamas fez, né? A gente sabe o que ele fez, sequestrou crianças, adolescentes, homens, mulheres, velhos. Eles não tiveram compaixão, entendeu? E sem contar essas coisas aí que
fizeram com os bebês, que é coisa que eu não quero falar, tá? Aqui, porque isso chega a doer em mim, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Aos que os roubaram e despojarão, aos que despojaram, diz o Yud Rei Vav Rei. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. Gente, vocês observaram isso aqui? Ao vale dos que passam ao oriente do mar. Se vocês prestarem atenção no que os jornais falaram, a gente sabe que o ataque de Hamas, né, veio pelo mar, né? Eles conseguiram fazer essa estratégia pelo mar. E isso aconteceu, né, na faixa de Gaza. E aqui está, né, o vale dos que passam ao oriente do mar. E se espantarão os que por eles passarem. E ali sepultarão Gog a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará e será para eles memorável, tá? Então, deixa eu ler só mais um versículo aqui, porque eu quero ir para outros livros, né? O dia em que eu for glorificado, diz o Yud Rei Vav Rei, diz o Yahovê. Serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepulte os que tiverem, tá, ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho. Então, gente, se vocês quiserem saber mais sobre a guerra de Gog e Magog, vocês lêem, né, o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, né? Porque é muito, assim, muito interessante, né? Todas essas coisas que a gente está vendo acontecer. Agora, gente, eu quero ir... Eu não sei se eu vá primeiro para Daniel ou para Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, resolvi aqui ler aqui em Apocalipse 9, versículo 17, que diz assim: E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgaram tinham coraças de fogo e de jacinto, e de enxofre, a cabeça dos cavalos, como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Preste atenção. Na época, né, que essas palavras aqui foram escritas, não existia carros, né, não existia tanques, essas coisas. Então, como é que ele define isso, né? Como cavalo. Mas se você prestar atenção, né, isso aqui deixa bem claro que isso aqui são tanques, né? Tanques de guerra. E ele fala assim, e assim viu os cavalos, tá, nesta visão, e os que sobre eles cavalgaram tinham coraças de fogo, ou seja, estavam vestidos, né, como armados, né, como, vamos dizer assim, do exército, né? E ele diz assim, com coraça de fogo, né? E de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos como cabeça de leão. Se você vê realmente o tanque de guerra, né? Como ele é meio assim.